brasileira que vai virar sua esposa. Quando é que você conheceu a Laís? Cara, Explica essa história. Rapidinho, teve uma vez que a gente saiu junto, no Pão de Açúcar, não sei se você vai lembrar, velho. Aí eu falei, David, e aí, a Laís? lembro. Ele olhou pra mim, não, irmão, não tem nada. Deu um mês, mano, eles apareceram namorando. Tá, então explica do começo. Como é que foi? Como Tá. você conheceu? É óbvio, conheceu através do Luca, mas explica melhor essa Tá, história. então, tudo começou com o Luca e a Letícia lá na Itália brincando disso, né? Zoando assim comigo, falando que a Laís era muito a minha cara, que ela era uma mulher de Deus e tudo mais. Eu tava em uma fase bem... intencionalmente, uma fase bem afastado disso, né? Tipo, eu não queria me envolver com um relacionamento. Fazia quase 4 anos, 5 anos que eu não me envolvia com nenhuma menina. Tipo, eu tava literalmente, sou eu, Deus, focado na missão. Se você ver algumas fotos minhas antes de me envolver, né, nesse relacionamento com a Laís, antes de conhecer também o Luca. Cara, imagina um cara feio, né? Tipo, imagina um cara feio, assim, da caverna mesmo. Assim. Tinha pessoas que me chamavam de João Batista não pela unção, mas por ser feio. Assim. Comendo gafanhoto por aí. Tipo, barba assim, é uma coisa horrorosa, como se fala? Horrorosa. Horrorosa. Então, Eu acho que eu até falei errado. Horrorosa. Mas é assim, então começou lá e tudo mais, o Luca com a Letícia tinha me falado da Laís, a gente chegou no Brasil, eu não tinha, e não queria começar um relacionamento. Foi a primeira coisa que eu falei para Deus, falei, eu não quero ir no Brasil, mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que seja tipo algo que eles estão falando, mas não quero chegar no Brasil para me envolver em um relacionamento. Tá. Mas nem tudo é como a gente Né? quer, não Exatamente. Deus lá Só no que céu. eu Sabe cheguei de nada. na casa da Laís, eu vi a Laís pela primeira vez, né? Ele me olhando, não acreditando nas minhas palavras. Eu vi a Laís pela primeira vez, a minha baixinha, que eu falo que ela assim, eu comecei a perceber que algo estava diferente em mim, porque comecei a ficar muito nervoso, sim. Começou a ficar, tipo, muito constrangido. Era mais fácil orar pra um osso crescer do que dar um oi pra Laís, né? Deus, manda alguém pra eu curar, mas não manda a Laís pra eu dar um oi. Mas é verdade. Mas então, assim, a gente eu fiquei um tempo lá na casa dela, né? Enquanto a gente viajava também, o Luca e tudo mais, a gente voltava para lá, eu dormia lá em um dos quartos da casa dela. Eu lembro que os momentos que a gente tinha com a família, eu só falava com a família dela virada de costa para ela. Meu Deus! Pra você entender quanto eu tava constrangido. A Laís sofreu. Só que, assim, Tá. a Laís, no meio disso tudo, ela ficava doida. Porque, tipo, falava, cara, o cara não quer saber nada, né? Tipo, só que eu tinha um interesse para ele. Eu comecei a sentir, eu comecei a entender que eu tinha um interesse. Só que eu tinha medo. Eu tinha medo de começar algo que ia me mudar em pior. Porque eu já, no começo, né, da minha conversão, eu estava saindo de um relacionamento que acabou com a minha vida. Entendi. Entendeu? Então eu não queria repetir isso. Então eu levei muito a sério Tá. essa questão, E sabe? da Lala tinha um certo interesse? Tinha. Ela Desde que ele chegou. confirmou. Ela confirmou que tinha interesse. Ah. Mas assim, enquanto isso, eu comecei a orar. Comecei a orar, a pedir a Deus direcionamento, a pedir a Deus de confirmar o que eu estava sentindo também. Até chegar um dia, no meio disso tudo, imagina, a família falando, o Luca falando para mim, todo mundo, o Haroldo e a Fúvia combinando esse casamento, tudo mais. Logo os Um dois. dia, não. Um dia, o Haroldo e a Fúvia me chamaram lá no Pão de Açúcar
Esses dois gostam de formar no Pão de casais, Açúcar, né? falando, cara, você tem que atacar, tem que ser atacante. Ô, Laís, vem cá. Laís, vem cá. Vem cá, é sério, vem cá. Fica ali perto do David, por favor. Leva a cadeirinha ali pra você Atacante, sentar. 9. Você agacha aí? Então tá bom. Ó, essa é a Laís. Essa é a Laís, pra quem não conhece. Super acostumada com a câmera. Ama demais. Eu queria saber a sua versão desse começo. Ai, muito obrigada, Ana Lu, você é incrível. Ó, a Fúvia tá aqui, ó. Pede pra Lala contar do suco. Do suco? Mas antes de você contar do suco, me conta a sua versão desse começo aí. Como é que foi pra Fala você? ali no- Vai ali no microfone, puxa o Estende microfone. aqui. Dá pra fazer assim? Dá. Dá. Gente, eu desde que me converti também, eu não tinha me envolvido com ninguém. Então, sempre quando alguém chegava e falava, tem tal pessoa pra te apresentar, ou alguém queria falar, conversar, eu sempre cortava, sempre fui muito fechada. Eu sempre me guardei muito, sempre esperei muito em Deus. Então, pra mim, quando a Letícia e o Luca começaram a falar tudo isso, eu falei, vai ser mais um desses que a Letícia e o Luca ficam falando, ficam brincando. Mas eu falei, bom, vamos ver, né? O povo queria te casar. O povo queria me casar, gente. O povo queria me desencalhar. Aí, ele chegou, eu lembro que a minha primeira impressão, eu falei, nossa, né? Que italianinho. Mas ele chegou com aquele João Batista? Não, ele chegou todo arrumadinho. Orou que não queria nada, mas quando chegou... Vai, cortou o cabelo. Ele não fala- quero. Ele fala que não queria nada, né? Mas assim, chegou todo bonitinho, arrumadinho, batendo em casa lá na porta, tudo tranquilo. David, E eu lembro que todo David. mundo falava pra mim, assim, Laís, é muito exigente, desse jeito, meu Deus do céu. Eu falava, gente, se for necessário, o homem da minha vida vai bater na minha porta, mas eu vou esperar em Deus, eu vou me guardar. E eis que o David bate a porta. mas Eis que eu a específica, porta né, e bato. Qual é o som do italiano. Eis que estou à porta e bato. E aí, foi som. exatamente isso. Eu comecei... E aí eu falei, bom, Deus, eu tô todo esse tempo sem me envolver com ninguém, sem nem, sabe, me abrir. Se for do Senhor... Se for do Senhor, o Senhor vai dar um jeito e vai acontecer naturalmente. E eu comecei a ver, enquanto ele tava na minha casa lá, enfim, qualquer momento que ele tinha sozinho, ele corria pro quarto pra orar. E aí, assim, eu lembro que eu, às vezes, estava trabalhando, ele até atrapalhava minhas aulas, gente, online. Porque, tipo, imagina italiano orando altíssimo, Meu italiano Deus. em línguas, assim, do quarto do lado, e assim, meu Deus do céu. Vergonha zero. E aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, realmente existe algo de diferente. Então eu já comecei a me interessar, mas claramente falando pra todo mundo, tipo, não é nada. Eu não estou interessada, sou fechadíssima. Mas Se por fazendo dentro... difícil. Deus me livre, mas quem me dera. Por dentro... olha, nossa, horrível, hein? Mas é isso. E aí depois... E a Fúvia pediu pra contar do suco. Foi quando ele pregou pela primeira vez aqui, numa quarta-feira. A gente foi sair pra comer uma pizza, todo mundo. Tava meus pais, o David, o Haroldo e a Fúvia. E aí, no meio do jantar, gente, a Fúvia, tipo assim, o David aqui, a Fúvia sendo aqui Fúvia. do meu lado, Não na é, minha frente, sendo falando Fúvia. assim, nossa, o David é um fofo, não é? Nada Ele é um lindo, ele é um lindo. Nada discreta. E eu assim, ó, pegando eu mexendo com um canudinho assim no meu suco, ele é lindo, eu Não, mas- morrendo de vergonha. É que a Fúvia também, tipo, não é que falou só isso, não é que soltou um comentário só assim, tipo, ele virou pra ela e falou assim, ele é fofo, não é? Ele é lindo, é? Tipo, Ele é então, lindo, né? Ele é então lindo, ele assim. tinha que falar de Não tinha como Ela escapar, chegava né? pra mim, não, os dois, vai lá, pega o seu cachorro, fala pra vocês passearem com o cachorro. E eu assim, meu Deus. Ela contou aqui, conta do Bob. Então, o cachorro quase Não, mordendo o tem Davi, alguém- né? Nossa, Aquele tem- cachorro Tem é alguém nos comentários que falou Fuviarou do Casamentos. casamento. Casamento. Mas tem também uma outra experiência, né? Que tipo, isso foi a prova que a Laís já estava me amando com todo o coração dela. Assim, eu lembro que um dia ela fez... Todo mundo sabe, né? Mas isso é história. Mas eu lembro que um dia ela fez os cookies, né? Pra quem não sabe, eu amo cozinhar, é muito importante pra mim, então eu fico muito feliz de cozinhar pras pessoas, as pessoas Linguagem de gostarem. amor, atos de serviço. Exatamente. Ela fez um cookie pra mim, né? Só que eu não sabia que era pra mim. A gente não tava namorando. A gente tava namorando e tal. Ela fez esse cookie, Tava tudo, investindo já. tudo assim, tipo, sabe? Tudo bonitinho e tudo mais. De Nutella, hein? De Esse dia repente, com Nutella. chegou a pergunta pra mim, falando assim, Davi, então, que voto você dá, que nota você dá pra esses cookies? Agora você tem que entender que fazia 2 semanas que o italiano chegou ainda, não tava brasileirado. Foi rápido isso, então. Foi 2 semanas. Não, Não, a gente nem tava namorando. Não tava Não, namorando. mas já Ele ainda tava
tava de Já tava- costas pra mim, conversando com as pessoas. Mas eu tava fazendo cookie pra ele. Não, Conquistando pelo estômago. Mas, Exatamente. Isso que é da Miguel, pô. Mas é tava assim. fazendo cookie. Com Nutella, que é caro. mas assim, chegou a pergunta e falou assim, então qual é a nota que você dá? Então, eu não estava brasileirado, estava ainda europeu, Ai. bem seco, bem assim. Eu olhei, achando que, tipo, dei uma nota alta, super alta pra ele, eu falei assim, 7. Poxa, Nossa! E eu vi a cara Meu Deus! eu vi a cara da Laís, tipo, avermelhando assim, virando as costas, Vermelha de raiva. virando as costas, tadinha. correndo assim, Gente. fora. Mas isso você já sabia que tinha sido ela? Não. Já sabia. Vindo o cookie assim, ó. Mas a cabeça Peraí. da David, a nota era de 1 Peraí. a 7. Eu já vi ela, tipo, assim, ficou doida, brava, virou as costas, foi embora. É todo mundo, não, Laís, a família dela, Laís, nota muito bom, é nota 10. Eu falei, cara, uma nota 7, uma nota boa. Falei, tipo, Meu Deus. não, Não, peraí. Tá nele. Eu falei, mas nota 10 é muita coisa. Eu falei, é assim, Piora. falei, me desculpa, eu falei, mas talvez de verdade, eu tô sendo sincero, a sua família tá te dando 10 só porque é sua família, eu falei. Não, é por isso que o Bob quase mordeu ele. Gente, Eu achava que eu dava uns fora, mas o David... A Laís teve que Foi trabalhar lá o que ele perdão queria- severo aqui, é. viu? Foi lá que ele queria. Nossa, velho. Não, eu lembro que Muito na bom. hora eu saí assim, vermelha de raiva. Eu lembro que minha mãe e minha irmã tiveram que chegar pra mim e falar, Laís, calma. A Laís orando, né? Deus, é por isso que eu me guardo. É por isso que eu não queria namorar Eu tava, ninguém. tipo assim, há não sei quantos anos, sem me abrir pra ninguém, pra nada. E aí, quando chega alguém, eu até falo, nossa, pode ser uma possibilidade de que eu me abra pra essa pessoa. Faço um cookie de Nutella, ainda uma Nutella, uma coisa cara, entendeu? Você E o cara tá dá investindo. 7. E aí eu recebo um 7. Eu Um falei, nossa, 7. nunca mais. Eu vermelha de raiva. Não, nunca 7 mais. não, David. É, quem virou? O Marcão A falou Laís que que ela começou agora. Fala com a minha mão, ele David. agora. Ô, falando de cookie, o Eberson lembrou de uma piada boa, que você fala muito de pai, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Não, essa piada Não. não. conta. Não, gente. Qual é o livro? Vai. Não. É muito Não. ruim. Então faz você. Será que eu lembro? Qual é o pai do Cookie? O pai do cookie. É. Tá na Bíblia. Abacu. Nós, mas. Créditos a Ana Clara Não, gente, por não. contar essa maravilhosa piada. Não, Essa piada é horrível. um manto de misericórdia sobre esse lugar, assim. A unção do Haroldo tá aqui, né? É, ele não tá aqui, mas a unção da piada ruim está. Tinha que ter. Mas é bom, gostei. Essa é aquelas piadas que você tem que rir. Não, pode não. Não, Que é os tão caras- ruim. Os versículos da Bíblia são horríveis, são horríveis. É que é tão ruim que se não rir vai ficar um clima É tão... que nem... É isso? Um clima igual ficou quando você deu nota 7. Exatamente. Mas assim, eu comecei a entender que era ele assim, porque literalmente Deus assim, desceu, abriu minha cabeça, né? Eu lembro que eu tava em Santos. Tava em Santos. Eu tava em Santos. Ai, ó, Santos é mais... É, tava Eu não lá, a arrumei gente tava nada em ministrando em Santos, uma mas- igreja lá, tal, eu tava orando. De repente, uma Irmã do Coque. irmã do Coque. Irmã do Coque. Que você conhece, tá na igreja lá de Santos. A Georgina? É, A Georgina, a que Georginha. ficou 24 anos comigo, É. te deu uma palavra. A Georgia, de repente, assim, Valeu, eu Georgina. depois... Tchau, Georginha. Valeu, Georgina. Gente, eu vou ser Mas você tá demitida. vendo, né? Eu vou Não. ser demitida. O pastor Haroldo mandou assim, piada ruim acabou de ser substituída. Já era. Meu último Raquete, gente. Tchau mandar pra pra- Mas eu vocês. quero mandar um abraço pra Georginha, que agora tá assistindo a gente. É verdade. Um abraço pra Mano, você. ela Fiz tudo ama isso pra vocês. você ver. Tudo isso pra você ver. Tô aqui Ela pra ama você. vocês, cara. Ela ama vocês. Quando vocês foram pregar lá em Santos também, que a gente... Você tava? Ah, tava quando o Luca foi pra na Crista Resposta. Tava. Tá. E Foi aí- naquele dia. Foi Foi nesse nesse dia. que eu contei. Ah, então. E aí eu falei, Georgina, vamos tomar, que a gente foi tomar um café com o Luca antes, né? É. Eu falei, Georgina, vamos? Ela, não, eu sou muito velha pra estar com vocês. Eu
falei, não, Georgina, vamos. Porque, cara, ela arde por missões. A Georgina É. foi uma mãe pra mim, assim. Ela é muito especial. Mas eu lembro que Só ela pra chegou... honrar ela, assim, não, sabe? mas ele é muito especial. Ela é mesmo. muito especial, cara. Foi ela que me deu a convicção que a Laís era de Deus mesmo, assim. Ó, Precisou a Georgina, viu? Sozinha não! Obrigada, viu, Georgina? eu vou mandar muito pra ela, isso ela vai amar. Precisou da Georgina, viu? Mas assim, eu lembro que ela chegou e falou assim, cara, enquanto você estava orando, eu estava vendo que você veio no Brasil não apenas só por cumprir uma agenda, mas também para você conhecer uma pessoa que vai a ficar ao seu lado. Eu vi você orando junto com ele, ajoelhado junto com ele, falei, é ela. Matheus, a solução é mudar de país, então, vai. É só. É só isso. Então, um dia depois voltei Vamos e chamei enviar a o Laís. Matheus. Um dia depois, já no dia seguinte. No dia... Mas eu repensei. Eu repensei, não é 7, é 10. Agora. Foi isso. Glória a Deus. Cara, pra gente acabar, que deu 2 horas já. Eu sei que o pessoal tá amando, mas a gente vai fazer outro. Parte 2 com os dois juntos Parte já. 2, sim, sim. Eu quero